um dos grandes prazeres da vida e também uma ótima oportunidade de convivência com a família e com os amigos. E comer direito é uma das principais receitas para quem quer ter uma vida saudável. Comer direito significa comer de forma equilibrada tudo o que o nosso organismo precisa para funcionar bem. Quer dizer, comer alimentos ricos em proteínas, açúcares, gorduras e vitaminas e minerais. Quem come os alimentos certos na quantidade necessária fortalece o corpo e aumenta a resistência contra todos os tipos de doença. No programa de hoje vamos conhecer a função de cada um dos grupos alimentares, saber por que eles são tão importantes para o nosso corpo e aprender como evitar as principais doenças que podem afetar as pessoas que não se alimentam direito. Todo mundo precisa se alimentar. Seja jovem, adulto, criança, velho ou bebê, todos precisam de comida durante a vida inteira para ter uma boa saúde. Mas não adianta só se alimentar sem prestar atenção nos nutrientes de cada alimento. É preciso aprender a comer direito. Quer dizer, aprender a comer tudo aquilo que o nosso corpo realmente precisa e evitar aqueles alimentos que, quando são consumidos em grandes quantidades, podem fazer mal à saúde. Você sabe dizer quais são os alimentos que a gente precisa para ter uma vida saudável? Arroz, feijão, verduras, legumes. Carnes, ovos, leite, proteína, carboidrato. Tudo que tem assim, vitamina, né? O que o nosso corpo precisa mesmo é de variedade. Quanto mais variada for a nossa alimentação de todos os dias, melhor. Basicamente, em cada refeição, é bom comer alimentos de grandes grupos que podem ser divididos em proteínas, açúcares e gorduras, vitaminas e minerais. Mas que tal dar uma olhadinha mais detalhada nesses grupos e saber quais alimentos fazem parte de cada um deles? As proteínas são os alimentos chamados construtores, que dão força e fazem com que todo o nosso corpo cresça e se desenvolva. Alguns alimentos ricos em proteínas são o leite, o queijo, os ovos, todas as carnes, a soja e o feijão. Já os amidos e os açúcares são os combustíveis que dão energia para o nosso corpo. Para que a gente possa andar, falar, trabalhar e para que nossos órgãos e músculos funcionem bem, a gente precisa desses alimentos. Alguns exemplos de alimentos ricos em amidos e açúcares são arroz, macarrão, pão, mandioca, batata, rapadura, fubá e milho. As gorduras armazenam energia. Dessa forma, quando o corpo está precisando de energia, ele transforma a gordura em açúcar. Alguns alimentos ricos em gorduras são o óleo de cozinha, o azeite, as carnes gordurosas, a manteiga, a margarina, a castanha e o coco. As vitaminas são alimentos que protegem o corpo e o ajudam a trabalhar. E os minerais são importantes para o sangue, para os ossos e para os dentes. Alimentos desses grupos são as frutas, as verduras, os cereais integrais, o leite, o queijo e os frutos do mar. As pessoas que não comem alimentos ricos nos 4 grupos alimentares, seja porque não sabem que precisam, seja porque não têm condições, ficam com o corpo enfraquecido e correm o risco de desenvolver várias doenças. Mas o que acontece com uma pessoa que não se alimenta direito, doutora Mercedes? Bom, temos os 2 problemas, da qualidade e da quantidade. A qualidade diz respeito à presença dos grupos de nutrientes, incluindo os 4 grupos e a água, que também tem um papel vital para a saúde. Com relação à quantidade, temos o problema dos excessos, que são mais comuns encontrarmos a obesidade, as doenças coronarianas, doenças de coração, e as deficiências de vitaminas e sais minerais que provocam anemia, cansaço, constipação intestinal e outros. Pois é, além de evitar os mais variados problemas, quem se alimenta direito também está se protegendo e ajudando o corpo a resistir contra diversas doenças provocadas ou agravadas pela má alimentação. E mais, quando uma pessoa que se alimenta direito fica doente, ela tem muito mais resistência para reagir e se recuperar mais depressa. A boa alimentação ajuda a prevenir doenças. Quem se alimenta de forma adequada evita doenças e se recupera com mais rapidez quando tem algum problema de saúde. Uma vida saudável passa pela mesa. É muito importante que a pessoa doente se alimente direito. Mesmo se não estiver com fome, é preciso fazer um esforço e comer alimentos ricos em nutrientes variados. Isto é ainda mais importante no caso das crianças. Se uma criança ou um bebê doente não estiver aceitando a comida, faça de tudo para que ela continue se alimentando.
Na verdade, quem está doente precisa se alimentar até melhor do que uma pessoa saudável. Mas, é claro, evitando sempre os exageros e observando as restrições que o médico nutricionista possa ter recomendado. Alguns dos alimentos que não devem ser consumidos em excesso são a pimenta, os temperos e o sal, o café, os alimentos muito gordurosos e os muito açucarados. E evitar o excesso desses alimentos é importante não só quando estamos doentes, mas também no dia a dia. Uma das doenças mais frequentes nas pessoas que não se alimentam direito é a anemia. Este é um problema sério que exige cuidados. Por isso, é muito importante que todo mundo saiba reconhecer quando alguém está com anemia para ajudar essa pessoa a combater a doença o mais rapidamente possível. Você conhece os sintomas e os sinais que a anemia provoca numa pessoa? Não, a pessoa ela enfraquece, pele pálida, Sonolência. Cansaço. As pessoas ficam com a gengiva pálida. Alguns dos sinais que indicam que uma pessoa está com anemia são pele e gengivas pálidas, unhas esbranquiçadas, fraqueza, sonolência e cansaço. Se você notar algum desses sinais numa pessoa, é importante procurar um serviço de saúde. É que a anemia também pode acontecer por causa de outras doenças, como a disenteria, o verme do amarelão e a malária. Mas qualquer que seja a causa da anemia, a pessoa vai precisar de uma alimentação rica em ferro para se recuperar. Alguns alimentos ricos em ferro são os ovos, a carne, o frango e principalmente o fígado e o rim de vaca. A saúde está na mesa. Boa parte dos casos de anemia pode ser evitada ou combatida com uma alimentação rica em ferro. Quem se alimenta bem, vive melhor. Durante todo o programa nós falamos da importância de se alimentar direito e de fazer sempre refeições variadas e nutritivas. Mas que tal agora dar um exemplo de um prato bem nutritivo e balanceado? Uma combinação tipicamente brasileira, o arroz com feijão, tem grande valor energético, não é isso, doutora? Com certeza, porque o arroz e o feijão são fontes de carboidratos e contém proteínas que são importantes para o nosso organismo, sendo que o arroz, ele não contém a proteína que tem no feijão e o feijão não contém a proteína que tem no arroz. Daí a importância deles estarem sempre juntos e formar uma proteína completa. No mais, neste prato, nós temos uma alimentação bem balanceada e todos os nutrientes importantes para o funcionamento do nosso organismo, como, por exemplo, a carne como fonte de proteína e ferro, os legumes e frutas como fonte de sais minerais e vitaminas, né? E o arroz e o feijão, como nós falamos anteriormente, é fonte de carboidratos. Além do que, este prato é um prato nutritivo e tipicamente brasileiro. Na cozinha deste refeitório, o desperdício não tem vez. Aqui quase tudo é aproveitado, inclusive talos, cascas, folhas e sementes, que a maioria das pessoas costuma jogar fora. Mas será que dá para fazer pratos saborosos e nutritivos utilizando partes dos alimentos que normalmente são desprezadas? Então, Charles, que tipo de alimentos vocês aproveitam por aqui? Realmente, muita coisa que se desperdiça hoje na cozinha pode ser muito bem aproveitada. Por exemplo, folha de couve-flor, casca de cebola, casca de cenoura, talo de salsinha, talo de espinafre, pode ser aproveitado como fritadas, refogados, omeletes e molhos. Como você viu, preparar e manter uma boa alimentação não é uma coisa tão complicada. Com um pouco de criatividade e sabendo que o nosso corpo precisa de muita variedade, você pode preparar refeições surpreendentes, não só no sabor, como também na quantidade de nutrientes necessários. Pois é, agora que você já sabe do que o seu corpo precisa, tire alguns minutos para pensar se sua alimentação é realmente variada e nutritiva. Se descobrir que não é, está na hora de mudar. Lembre-se que o segredo de uma boa alimentação é a variedade. Coma de tudo, evite os excessos, faça exercícios com regularidade e viva legal! Para maiores informações sobre este assunto, Disque Saúde. Fone 0800 61 1997. A ligação é grátis. Na internet, procure o endereço www.saude.gov.br. Clique primeiro o item Programas e Projetos e depois o item Educação em Saúde. Ali você vai encontrar o texto de apoio a este programa. Viva Legal conta com o apoio do Ministério da Saúde.